Queridos, a graça e a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Hoje é o culto de missões e graças a Deus 2018 tem sido um ano de missões para a igreja. E nós louvamos o Senhor por tudo que está acontecendo na igreja e por todo o movimento, não só aqui, mas além de as outras coisas que estão sendo feitas. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que vocês já sabem, que são os dois projetos que nós estamos trabalhando, que é o projeto Esperança e o projeto Transformação. Aliás, o projeto Esperança, que tem como sua figura esses lindos girassóis que vocês estão vendo. E o projeto Transformação, com esses cactos, que também é um projeto que nós estamos desenvolvendo no Nordeste. Nós estaremos indo para lá esse ano. E como os irmãos têm percebido, nós temos ali uma equipe que tem trabalhado para receber arrecadações vindas de sua mão, para que nós possamos atender esses trabalhos. O projeto Esperança, como muitos já sabem, é um projeto que tem sido feito junto com a Igreja Metodista, e onde nós estamos ajudando aquela igreja a estar recebendo as pessoas de rua. Essas pessoas são levadas para a igreja através de um controle, e essas pessoas é dado um trato nelas, um trato físico, mas um trato espiritual. Ela toma um banho, é cortado o cabelo dela, se for necessário, ela recebe uma muda de roupa e ela recebe a palavra de Deus. Deus tem feito grandes coisas ali. E para isso, irmãos, para estarmos ajudando, além da mão de obra, a presença da igreja que está acontecendo lá, nós temos as doações que nós estamos contando com a igreja. Então eu gostaria de reforçar para você, para que você, se você ainda não contribuiu, que você contribua com esse projeto. Nós temos algumas metas que estão no banner ali fora, e nós temos metas que ainda não foram atingidas, que é o feijão, porque nós ajudamos a igreja a dar o alimento para eles, e nós temos desodorante, shampoo e sabonete que precisa também. Nós precisamos atender, porque essas pessoas, elas tomam banho. E nós precisamos que a igreja nos ajude. Essas metas ainda não foram alcançadas. Se você chegar lá, olhar no banner, você vai ver que não foi ainda completado. Então estou te convidando para que você faça parte disso. E o projeto Transformação é o projeto do Nordeste, que nós vamos estar levando cesta básica para um lugar de muita pobreza, muita necessidade. E eu quero dizer uma coisa para você: quando a igreja ela se locomove em relação à missão, ainda que você não esteja fazendo missão aqui na porta da igreja, mas aonde quer que você leve Jesus, automaticamente há um operar do Senhor sobre a igreja, e Deus reverte tudo que você fez lá fora em missão, é revertido em bênçãos aqui dentro da igreja. Isso é algo espiritual e que é feito por Deus. Então eu quero te convidar para que você faça parte disso. Amém? Eu estava um pouco preocupado com o horário, mas já que o pastor nos deu uma canja, e eu tinha até cancelado uma oportunidade que eu ia dar, então eu vou manter firme. Eu queria chamar aqui o Paulo e a Roseli. Eles estão aí? Chama eles, por favor. Eu pedi para que eles viessem, para que eles possam compartilhar conosco um pouco do que tem sido tudo isso. Eu acho muito importante que você saiba, que você ouça as pessoas que estão fazendo, as pessoas que estão trabalhando. Deus tem levantado Paulo e a Roseli como bênçãos, além de outros dentro do ministério. E em alguns minutos, pouquíssimo tempo, eles vão passar para nós alguma coisa. Cadê o Paulo e a Roseli? Vem cá, queridos. Eu disse para eles que não ia ter mais, mas agora falei, vai ter. Surpresa. E em seguida nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus nessa manhã. Bom, meus irmãos, é
É um testemunho que eu preciso dar, nós temos que dar. Em relação à ação, um dia de esperança. Não tem problema, não tem problema. Então essa ação está sendo de grande impacto em nossas vidas. Eu tenho certeza que também será, né, para toda a igreja. Porque é muito emocionante trabalhar com as pessoas carentes. Dar amor, dar carinho, conversar com essas pessoas, ouvir essas pessoas. E a igreja metodista se sente muito agradecida com a nossa participação, com a nossa ajuda. Então o que aconteceu? Uniu forças. As muralhas dos céus estão se levantando, porque as forças estão se unindo contra as trevas. E isso é tão real que eles estavam lá fazendo a sua ação há muito tempo, e 20 moradores vinham para a igreja tomar banho, comer. Com a nossa ida, aumentou para 40 moradores. E o mais maravilhoso de tudo, dos 40, 2 estão se restaurando das ruas, 2 arrumaram emprego, estão começando a voltar para suas casas. E isso nos deixa impactados, e toda a igreja. Então é uma ação que não vai parar nunca, não pode parar nunca. Quer falar um pouquinho? Deus nos chama para viver em amor. Isso significa que precisamos amar as pessoas à nossa volta. Nem sempre isso é fácil, porque essas pessoas podem ser muito diferentes de nós. Então, cada ida que a gente vai, a gente recebe e a gente é tratado. É uma ferida que é cicatrizada. Então, isso está muito o quê? No livro de João 15:17. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Então, a gente só pode entender a diferença se a gente estiver do lado. Se a gente sentar e ouvir. Aquela marmita, aquele prato de comida, é só uma abertura para que a gente possa falar. Deus ama aquelas vidas, Deus ama aquelas pessoas. E é em cima desse trabalho, desses 10, 15, 20 minutos, que a gente consegue fazer a pessoa entender que ela errou sim, ela está ali porque em algum momento ela distanciou ou ela não conheceu o Senhor. Mas é naqueles 10, 15 minutos que a gente está ali, naquele abraço, porque não é fácil, gente, abraçar alguém que não faz 15 dias que não toma banho. Mas aí a gente faz, por amor àquelas vidas. E é isso. Muito bem. E olha que interessante, as ações. Um dia de esperança e o projeto de transformação. E olha que interessante, a esperança transforma. Juntou as palavras. Amém. Graças a Deus. A próxima ação será no dia 30 e dia 1º. Dia 30 e 31. 30 sexta-feira à noite. E 31 sábado, das 8 às 13. Que é onde são recebidas as pessoas. E ali nós damos o trato neles. Por isso eu quero pedir que essas metas que nós falamos, tentem nos ajudar até o domingo que vem. Para que a gente possa completar e possamos estar ali atendendo essa necessidade. Amém, irmãos? Isso é missão. E que você faça missão para a glória de Deus. Eu quero compartilhar com a igreja nesse momento um texto. E é um texto muito curioso, porque nós vamos falar um pouco sobre a vida de uma pessoa que ele teve um ato, vamos dizer, imprudente. Ele poderia ter vivido uma bênção muito grande de Deus, ter se alegrado
com algo que Deus deu a ele, mas a felicidade, a alegria não foi completa porque agiu de uma forma errada, precipitada. E algumas coisas, alguns fatores levaram essa pessoa a agir dessa forma. E eu espero que você nessa manhã, você ouça a palavra de Deus, que você reflita sobre a sua vida, como você tem agido, e que você receba nessa manhã o cuidado de Deus para a sua vida. Eu quero compartilhar a leitura no livro de Juízes, no capítulo 11, dos versículos 29 ao 35. E nós vamos ver o que podemos aprender com um personagem chamado Jefté. E a palavra do Senhor diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Jefté foi esse homem que saiu para uma batalha, e ele sentiu de fazer um voto a Deus, para que Deus lhe concedesse uma vitória. Oferecer holocausto, irmãos, era um costume, como os irmãos muito bem sabem, que era um animal que era oferecido em holocausto ao Senhor. Era como um sacrifício pelo pecado, ou até mesmo servia para expiação, ou até mesmo com uma atitude de louvor. E Jefté, ele falou para o Senhor: se o Senhor me der os meus inimigos, e eu, quando retornar da batalha, e eu estiver chegando na minha casa, o que sair primeiro pela porta, vou oferecer. Talvez Jefté, irmãos, ele pensou que saísse talvez um animal, não sei. Mas o fato é que a sua filha foi a primeira pessoa que saiu, e saudando o seu pai, louvando a Deus pela vitória que Deus havia lhe dado. E Jefté se amargurou profundamente, porque ele fez um voto a Deus. Ele sabia que ele tinha que cumprir o seu voto. E aquele momento para Jefté, diante de aquilo que poderia ser uma alegria, se transformou num motivo de tristeza, porque ele teria que entregar sua filha ao Senhor. Mas quando nós olhamos para a vida de Jefté, nós vamos encontrar algumas coisas muito importantes até chegar nesse ponto da sua história, da sua vida. E eu gostaria de ressaltar alguns pontos neste momento da vida de Jefté, e que são pontos que poderão impactar a sua vida e a minha também. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar nessa mensagem é este: cuidado com as feridas da sua alma. Eu gostaria de dizer em primeiro lugar que a Bíblia, irmãos, ela, quando nós olhamos para ela, nós pensamos que nós olhamos para ela, lemos a história de muitos homens, e a gente fica até muito
extasiado porque nós vemos que Deus usou grandes homens, homens que se entregaram nas mãos do Senhor. Mas também a Bíblia apresenta homens que tiveram fracassos, homens que agiram erroneamente. E eu acredito que Deus usou homens, Deus permitiu que a sua palavra registrasse a vida de pessoas assim, para que nós possamos entender, irmãos, que Deus é soberano em todas as coisas. E que Deus é capaz de usar até mesmo pessoas imperfeitas, como eu e como você é. E às vezes nós podemos achar que a nossa imperfeição é tão grande, e que Deus vai olhar para nós, mas vai ver em nós alguém que não poderá ser usado para nada. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa: Deus, Ele pode sim usar a sua vida com as suas imperfeições e com as suas fraquezas, independente de como elas sejam. A partir do momento que você reconheça Deus como Senhor da sua vida e que Ele é soberano sobre você. Jefté era filho, irmãos, de uma prostituta. A vida dele não era uma vida que a gente olhe e a gente começa a ler. Não é uma vida bacana de se ver. Não foi, por exemplo, como Samuel, um homem que foi consagrado e viveu no templo desde a sua infância, foi entregue ao Senhor. Não, Jefté foi um filho de uma prostituta. E por ser filho de uma prostituta, foi considerado como um filho bastardo. E por ser bastardo, a palavra diz que ele foi rejeitado da sua família. E por ser rejeitado, ele foi totalmente excluído da sua casa. E a Bíblia diz no versículo 3 do mesmo capítulo que nós lemos, capítulo 11, que Jefté vai e ele se ajunta com vadios. A Bíblia usa esse termo, vadios, ou seja, ele encontra pessoas, ele traz para perto de si pessoas que não tinham ali uma índole tão boa. E a Bíblia chama essas pessoas, esses homens que se uniram a ele, como vadios. Era esse o tipo de pessoas que ele se ajuntou naquele momento. O que nós podemos perceber nessa atitude de Jefté, de sair de casa, excluído, e como uma pessoa que não tem mais nada a perder, começa a trazer para próximo de si pessoas que não poderiam de maneira nenhuma lhe fazer bem. O que nós vemos nessa realidade da vida de Jefté, é que era um homem que talvez vivia com amargura de alma, mas acima de tudo, era um homem que trazia consigo feridas. Feridas porque foi desprezado. Feridas porque foi um homem que foi retirado da sua família. Feridas porque foi considerado como um filho bastardo. Feridas porque foi desprezado pela sua família e saiu errante pela sua vida. E feridas são coisas, e é uma realidade na vida de muitas pessoas. Eu sei que hoje, nesta manhã, aqui, nesse lugar, poderíamos ter aqui muitas pessoas feridas. Pode ser que a ferida que você tem na sua alma, não seja porque você foi rejeitado pelos seus pais, pela sua família. Pode ser que a ferida que você tem em sua alma, não seja porque você não tem uma família que você gostaria de ter, que te apoiasse, te abraçasse. Pode ser que as feridas da tua alma seja por outros motivos. Pode ser por algo que ficou lá atrás na sua vida e que fez uma ferida e ela está aberta e ela não cicatrizou. E essas coisas, essas feridas, quando existem na vida do homem e da mulher, tornam este homem e essa mulher pessoas fracas, porque a ferida está enraizada na sua vida. Mas eu quero nesta manhã, irmãos, te trazer à memória um versículo da palavra de Deus, que está no Salmo 27, versículos 10 e 11, que diz assim: o salmista escreve: ainda que me abandone pai e mãe,
o Senhor me acolherá. Versículo 11: ensina-me o teu caminho, Senhor, e conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. O salmista diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, ou ainda que meus amigos me abandonem, ainda que eu seja desprezado por alguém, eu posso ficar tranquilo, porque eu sei que o Senhor vai me acolher, porque eu sei que o Senhor não vai se esquecer de mim. Porque diz a palavra de Deus também, numa outra passagem bíblica, diz assim, que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que cuidou, que gerou, que amamentou, assim diz o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. E nisto nós vemos o grande amor de Deus. E numa outra passagem, em Jeremias capítulo 30, versículo 17, o Senhor fala com uma nação, o Senhor fala com um povo, e o Senhor diz assim: farei cicatrizar o seu ferimento, e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, ele estava falando de Jerusalém, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Eu quero dizer uma coisa, queridos, se nesta manhã tu entrou aqui com feridas na tua alma, existe um óleo do Senhor que vai ser derramado nesta manhã sobre a tua vida, e essas feridas que estão abertas na tua alma, e que está te trazendo dor profunda dentro de você, nesta manhã o Senhor, aleluia, poderá colocar as tuas mãos sobre esta ferida, e você vai ser curado, você vai ser sarado, e eu creio que não vai ficar cicatriz. Sabe por quê? Porque quando Deus, Ele faz a sua obra é completa. Quando nós nos ferimos e fica uma cicatriz, sempre nós vamos nos lembrar do ferimento. Eu tenho uma cicatriz nesse dedo aqui, e eu nunca me esqueço como é que eu fiz esse corte, e quando eu me lembro, me dá uma aflição do que foi, porque as cicatrizes nos lembram da dor que nós passamos, mas Deus é aquele que vai remover esta ferida da tua alma, e não vai ficar nenhuma cicatriz, porque o Senhor te ama, e tudo o que Ele faz é completo, e Deus não quer que você esteja ferido nesta manhã, Deus não quer que você saia daqui mancando com as feridas da tua alma, mas o Senhor quer que você saia daqui restaurado pelo poder da sua palavra. Você pode dizer amém nesta manhã, por isso, aleluia, pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Cuidado, porque as suas feridas, elas podem determinar suas ações. As tuas feridas é que vão motivar você a passos errados, porque você está ferido. E é por isso que o Senhor quer te restaurar nesta manhã. Permita que Deus cuide de você. Por que permita? Porque às vezes Deus está oferecendo tanto amor e misericórdia, e a gente não percebe. Às vezes Deus está oferecendo um socorro para nós, mas a gente não quer o socorro de Deus, a gente quer caminhar com as nossas próprias pernas. A gente fala: Deus, o Senhor fica aí que eu vou tentar resolver, mas nós não conseguimos resolver. Por isso, nesta manhã, que você abra o teu coração para o Senhor, e que você permita que Ele entre, e que Ele cure você nesta manhã, para a glória de Deus. Aleluia. Um outro conselho de Deus para a sua vida nesta manhã: cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você fala para Deus. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos com as pessoas, obviamente. Nós precisamos saber com quem falamos, mas muitas vezes nós falamos de forma errada com Deus. E Jefté, ele falou errado, porque Deus já havia lhe garantido vitória. Deus daria vitória para Jefté. Ele não precisava ter feito um voto como esse. Agiu tolamente, usou palavras erradas, porque Deus lhe daria vitória. E nós somos às vezes assim: Deus está falando, vou te abençoar, vou te engrandecer,
vou te levantar, mas nós continuamos insistindo nos nossos erros e nós lutamos com Deus. Mas, irmãos, que você se renda aos cuidados de Deus, você se renda ao Senhor e pare de reclamar para Ele, pare de questionar Deus, porque Deus te conhece, Deus sabe do que você precisa. Jefté, ele reagiu por um impulso da sua falta de paciência. E Tiago nos adverte o seguinte, em Tiago capítulo 3, versículo 2, assim diz a palavra: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Porque dominar a língua é muito difícil. Nós somos impulsivos e nós falamos no nosso sentimento impulsivo. Em Provérbios capítulo 18, versículo 7, diz assim: a conversa do tolo é sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras que Jefté dirigiu a Deus e o voto se tornou, irmãos, uma armadilha para a sua vida, porque se transformou em sofrimento. Mas Deus estava falando com ele. Mas quando estava lendo esse texto, eu percebi uma coisa, que Jefté talvez agiu assim de forma tão impulsiva, porque Jefté estava ansioso. Sabe quando a gente fica ansioso e a gente não se dá conta do que faz? A ansiedade faz isso conosco. E a ansiedade tem sido algo que tem aprisionado muitas pessoas. Nós ficamos muito preocupados e ansiosos com muitas coisas. E às vezes Deus nos fala alguma coisa, mas a gente fica ansioso. Deus fala assim: vou entrar na sua família e vou fazer uma obra. Você não vê a obra acontecer ainda, você fica ansioso. E nós começamos a falar e questionar Deus. Deus, por quê? Deus, o Senhor não falou? O Senhor não disse que ia fazer, por que o Senhor não faz? Nós começamos a usar as nossas palavras para questionar o que Deus está fazendo, a forma que Deus está fazendo. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: Deus, Ele é soberano na nossa vida, irmãos. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Quando nós pensamos que as coisas estão fora de controle, engano nosso, porque Deus está encaminhando todas as coisas. Eu quero te dizer nesta manhã, se o teu coração está cheio de ansiedades, de preocupações, de inquietações, nesta manhã eu te convido a você lançar a tua ansiedade aos pés do Senhor, porque diz a palavra de Deus que Ele conhece a nossa estrutura, e quando nós lançamos as nossas ansiedades aos seus pés, nós podemos ficar tranquilos, porque diz a palavra de Deus que Ele vai cuidar de nós. Aleluia! Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Por que você está desesperado? Por que você está perdendo o teu equilíbrio? Deus, Ele quer trazer o equilíbrio para a tua vida emocional, para os teus sentimentos. Deus tem um equilíbrio para a tua vida espiritual. Deus tem um equilíbrio para a sua vida na sua família. Deus tem um equilíbrio perfeito para você. Mas para que isso aconteça, é preciso pegar a ansiedade que está aqui dentro, irmãos, e colocar aos pés do Senhor. Se você hoje está aqui e você trouxe ansiedade, eu vou pedir que você coloque a tua ansiedade agora diante do Senhor. Amém? Qual é o que está te deixando ansioso? Não precisa responder para mim. Nós vamos colocar agora aos pés do Senhor. Amém? Você vai ficar bem. Você vai sair daqui restaurado por Deus. Eu digo isso crendo na palavra de Deus, e sei por que estou falando isso. Nós vamos repreender toda a ansiedade que está nos aprisionando, toda a ansiedade que está nos enfraquecendo. Nós vamos repreendê-la em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos a Ti neste momento, e neste momento, Pai, nós declaramos, Senhor, como igreja,
que toda ansiedade, Senhor, que está no coração dos teus servos, que tudo aquilo que está aprisionando os teus filhos em preocupações, em tristezas, nós repreendemos agora, pelo poder do nome de Jesus, que toda ansiedade, toda tristeza, toda angústia que está se alojando, nós como igreja, Senhor, nós declaramos que ela sai agora, pelo poder do nome de Jesus, e nós te glorificamos neste momento, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós colocamos, Senhor, a nossa vida ao teu cuidado agora, e por esta razão nós te aplaudimos neste momento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vá tranquilo para casa. Tá bom? Ok? Se você estava pensando em chegar nervosinho em casa, deixa o nervoso para trás. Deus está cuidando de você. Amém? Ah, amanhã eu tenho um problema para resolver. Irmãos, fica tranquilo. Deus vai cuidar de você. Eu tenho alguém que está enfermo. Fique em paz. Deus está cuidando de todas as coisas. Em nome de Jesus. Um outro problema, um problema que ocasionou a atitude de Jefté, foi o terceiro tópico que eu gostaria de compartilhar com você. E é um cuidado que nós temos que ter, que é o cuidado com a cultura ao redor. Mas o que isso significa? Jefté, ele vivia num contexto, irmãos, muito complicado. O meio que ele estava vivendo, embora fosse no povo de Israel, era um mesclado de paganismo e idolatria. Se você tiver a oportunidade, depois você lê o capítulo 10, e você vai perceber como que o povo estava em declínio. Aliás, você tem ouvido nas últimas ministrações sobre o livro de Juízes, e é aquela realidade que nós já conhecemos, que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, e este era o meio que Jefté vivia. E, embora ele conhecesse a Deus, havia uma influência ruim que estava em volta da sua vida. Quando ele diz assim a Deus, que se Deus lhe desse vitória, ele ofereceria o primeiro que saísse em holocausto. Ele fez aquilo, irmãos, porque na cultura que eles estavam vivendo de idolatria, havia muita prática dentro da idolatria, de se entregarem filhos e queimá-los ao fogo, em reverência a um Deus. No tempo da idolatria, desse tempo de idolatria no Velho Testamento, nós vemos que as pessoas, elas se reuniam nos templos, diante dos deuses, e ali aconteciam diversas coisas. As pessoas, por exemplo, começavam a se prostituir, em relações sexuais uns com os outros, em adoração a um Deus pagão. Eles pegavam seus filhos e ofereciam seus filhos, e queimavam eles, jogavam eles no fogo, oferecendo aos seus deuses. Era um tremendo descontrole que havia nas pessoas por causa da idolatria. A idolatria que tanto Deus abomina, e Ele adverte na sua palavra. E todas essas coisas, esse meio, era o que estava influenciando a vida de Jefté. E talvez por isso ele pensou: aquele que sair primeiro, eu vou oferecer. Agiu tolamente. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 31, diz assim: não adorem ao Senhor, ao seu Deus, como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, eles fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo, em sacrifício aos seus deuses. Deus já havia falado na sua palavra sobre essa prática de idolatria. E o que Deus nos quer dizer nesta manhã sobre isso? Deus está nos dizendo o seguinte, irmãos, que da mesma forma que o meio que ele vivia se tornou uma ameaça à sua comunhão com Deus, hoje nós estamos vivendo também no meio que vai ameaçar a nossa vida.
Nós estamos sendo bombardeados dia após dia por coisas que nos levam a sair do foco da vontade de Deus. As pessoas hoje, irmãos, elas são levadas a viver de uma forma, por exemplo, que a mídia coloca. Quando nós olhamos, por exemplo, para um adolescente, muitas vezes adolescentes vivem de acordo com aquilo que o meio coloca para ele. Isso é um grande perigo. Nós estamos vendo hoje adolescentes se perdendo. Por quê? Porque muitas informações chegam na mente dele e ele começa a viver conforme essas informações. Nós vemos casais que estão se destruindo porque hoje em dia, irmãos, é mais fácil dizer divorcia e acaba com o seu casamento do que dizer tente restaurar a sua família. Por quê? Porque o meio está nos cercando de uma forma muito bruta. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. E Deus te levantou. O Senhor te resgatou. O Senhor te colocou, e diz a Bíblia que te fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. O Senhor te revestiu de glória. O Senhor fez de você um templo do Espírito Santo. Sabe para quê? Não é para o meio mudar você, mas é para que você mude o meio que você está vivendo. Deus te levantou, aleluia. Pode aplaudir o Senhor, porque é para isso que Deus nos levantou. Aleluia. Deus te chamou para fazer essa diferença. Deus te chamou para que você mostre para as pessoas que existe um Deus que é capaz de mudar todas as coisas, que é um Deus capaz de trazer novidade de vida, que é um Deus que restaura sim casamento, que é um Deus sim que restaura, aleluia, a vida de pais e filhos, que Deus é um Deus que restaura sentimentos que estão abalados, sim, que Deus restaura, irmãos, a família, que Deus restaura o mais vil pecador que está lá fora, aprisionado, que Deus restaura, irmãos, pessoas que estão presas ao vício da droga, da pornografia e tantas coisas. Nós temos que mostrar para as pessoas que o nosso Deus é um Deus que transforma tudo isso. A Bíblia diz assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus fez de você um povo escolhido. A Bíblia diz que nós somos um povo escolhido. Eu não estou me referindo só a edificando em Cristo, eu estou falando sobre a igreja na face da terra, a igreja que realmente serve a Deus com o coração voltado para Ele. Deus nos chamou para isso. Deus te chamou para uma nova vida. Deus te chamou para coisas novas. Deus te chamou para viver o novo dEle. Deus, aleluia, te chamou para que você tenha uma posição firme na sua fé. Deus te chamou, aleluia, para que você possa te oferecer em sacrifício vivo e agradável a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós não podemos nos conformar com as coisas, mas nós temos que ter a nossa mente renovada, transformada. Sabe o que isso significa? Quando nós estamos servindo a Deus, a cada dia que nós ouvimos a sua palavra, a cada dia que nós o buscamos, Deus vai mudando a nossa mente, Deus vai nos trazendo sabedoria, Deus vai moldando os nossos pensamentos, Deus vai mudando a nossa forma de encarar as coisas. Sabe o que isso quer dizer? Que lá atrás, quando você olhava problema, você se desanimava, mas quando você tem a mente renovada, você sabe que quando está diante de dificuldades, você tem um Deus que vai te ajudar, você sabe que você vai poder vencer, porque existe um Deus que está te garantindo vitória. Isto é uma mente renovada por Deus. Deus quer lhe dar uma mente renovada, uma mente transformada, para que você não se conforme, mas para que você seja transformado por Deus dia após dia. Hoje eu sou um Edivaldo, amanhã eu tenho que ser outro. Eu sempre peço para o Senhor: Senhor, me faz ser um crente melhor, me faz ser um homem melhor, me ajuda.
E é isso que você tem que ter na sua mente e pedir para que o Senhor te faça ser melhor. Amém? Glória a Deus. O último tópico que eu quero compartilhar com você: cuidado com o preço do sucesso. Jefté, embora ele estivesse procurando estar próximo a Deus, e diz a Bíblia que o Espírito do Senhor estava sobre ele, mas havia resquícios no coração de Jefté, e talvez esse desejo de poder mostrar: não, eu vou vencer, eu estou agora na frente do exército. Talvez subiu ao coração dele algum sentimento que não deveria subir. Deus, Ele vai te exaltar, queridos, no tempo certo dEle. Nós não precisamos ficar preocupados com o nosso sucesso, porque o nosso sucesso, irmãos, é viver o melhor e os sonhos de Deus para a nossa vida. Isso é o nosso sucesso. Jefté estava preocupado com isso, estava preocupado com o seu sucesso pessoal. Hoje em dia, existem muitas pessoas que estão preocupadas da forma que as pessoas irão vê-la. Muitas pessoas estão preocupadas da forma que você vai se apresentar. Mas Deus, aleluia, quer que você tenha um coração mudado, para que você não se preocupe com essas coisas. Muitas pessoas estão, por causa de sucesso, de querer se promover, estão deixando a sua família perecer. E eu compartilhei de manhã também, que eu e algumas pessoas que estão aqui já viu isso. Eu já vi muitos líderes dentro das igrejas querendo se promover. Eu já vi muitos pastores perdendo as suas famílias porque ele queria aparecer. Eu sou um pastor, eu sou usado por Deus, eu quero estar perto lá de tal fulano, eu quero ser a pessoa. Sentimentos, irmãos, de orgulho, sentimentos que fazem mal à alma. Só que essas pessoas muitas vezes estão perdendo a sua casa, estão perdendo sua família. Um pastor, um dia, tinha um filho dos seus 18, 19 anos, e o seu filho se distanciou da casa de Deus, e o seu filho começou a entrar por caminhos tortuosos, começou a se drogar, e aquele pastor teve um grande problema na sua vida. Ele se dedicava tanto à igreja, ele queria tanto estar ali presente. Entendo isso, porque o pastor, todo pastor, ele tem o desejo de ver que a obra cresça, e isso é natural, isso é algo que Deus coloca dentro do coração de um pastor. Mas esse pastor que eu estou me referindo, ele foi deixando sua família de lado, estava preocupado, está ali. E esse filho, quando ele procura o seu filho para tentar ajudá-lo, o filho disse para ele assim: agora que você vem me procurar para conversar, agora que você vem me procurar para tentar me resgatar, eu estive tanto tempo com você, pai, mas você nunca me deu atenção, você não tinha tempo para mim. Então foi um pastor que ele conseguiu ali se manter na sua posição, mas ele perdeu a sua família. Irmãos, nós oramos para que Deus te dê um coração, para que você não se preocupe com o sucesso. Eu quero dizer uma coisa: no tempo certo Deus vai exaltar você, não se preocupe com isso. No tempo certo Deus vai te levantar na sua vida, as pessoas verão, não é preciso você fazer nada, porque Deus, Ele te ama. E quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta pela sua misericórdia. Mas às vezes a exaltação ela tem um tempo, porque Deus trabalha no tempo, dentro do nosso coração, dos nossos sentimentos. Se Deus não te exaltou, não se preocupe com isso, Deus vai te exaltar no tempo certo. O importante é que você esteja se humilhando diante de Deus, procurando segui-lo e fazendo tudo com humildade, porque dentro da tua humildade, Deus vai exaltar a sua vida. E dentro disso, nós precisamos pedir para que Deus sonde o nosso coração, porque esses sentimentos são sentimentos ruins, que eles podem invadir o coração de qualquer um de nós.
Mas o salmista, no Salmo 139, no versículos 23 e 24, o salmista ora e diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Eu quero te perguntar, você tem condição de fazer essa oração hoje? Amém? E dizer: sonda-me, ó Deus. Sabe o que isso significa? É você abrir teu coração e permitir que Deus, Ele olhe todo o seu coração. E vá lá nas profundezas da tua alma, te examine. E veja o que tem de ruim lá dentro. E Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deixe que Deus hoje, Ele entre no seu pensamento, no íntimo da sua alma, e que Ele faça uma reviravolta, e que Ele arranque pelo poder do Espírito Santo, tudo aquilo que está te prejudicando, que está te fazendo mal, e que está te trazendo fraqueza. E Ele diz assim: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Hoje, o nosso Deus, Ele está aqui nesta manhã. Você crê nisso? Eu não estou vendo Deus. E se eu ouvisse, eu morreria. Mas eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Eu não estou dizendo isso para que você se emocione, não. Estou dizendo porque eu sei que a presença do Senhor é real nesse lugar. E que neste momento, nesta manhã, você permita que Deus passe um raio-x em você, o ultrassom de Deus, para que Deus te examine, e para que Deus comece a tratar você, tratar dos teus sentimentos, tratar da tua alma, tratar das feridas que estão aí dentro. Hoje o médico dos médicos está aqui para tratar a alma nossa. O médico dos médicos não cura só a enfermidade física. O médico dos médicos, ele cura a enfermidade da alma. Jefté tentou se relacionar com Deus, mas ele não conhecia a essência de Deus. Ele poderia desfrutar de muita alegria, queridos, mas o fim dele foi tristeza. E ele viveu sofrendo por um ato errado. Ele deixou-se levar pela ansiedade do seu coração. O louvor pode subir. Eu quero te dizer uma coisa, hoje, você não precisa fazer promessa nenhuma e voto nenhum, que você não vai conseguir cumprir. Deus não está te pedindo isso para você. Sabe por quê? Porque o preço já foi pago por nós, irmãos. O preço já foi pago. E o que resta hoje para nós, sabe o que é? É desfrutar do seu amor. É desfrutar da misericórdia dele. Nessa vida, irmãos, a gente vai ter os nossos sofrimentos. A gente vai ter os nossos apertos. Nós vamos passar por dificuldades. Não tem jeito. A gente vai ter momentos que o desemprego vai bater na porta, como já bateu na porta de muitas pessoas. A gente vai ter muitos momentos difíceis, irmãos. E desculpa te falar isso, talvez você queria que eu falasse assim: você não vai ter problema mais nenhum, não é? Você não vai ter mais angústia. Não, nós vamos ter isso, irmãos. Mas existe uma diferença muito grande. É que mesmo no momento da angústia e dos nossos sofrimentos, nós poderemos desfrutar do amor de Deus. Fique em pé, e que neste momento você desfrute desse amor, que você desfrute da misericórdia do Senhor que está entre nós.